Quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias. O Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Texto conhecido da igreja, Mateus 26, a partir do verso 26 ao verso 30. Esse texto servirá de base para a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. A palavra do Senhor nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai do céu, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e desejamos que o Senhor nos ensine, nos estimule, nos encoraje através da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, a cada dia de comunhão, libertação e remissão. E por meio dessa palavra, desse texto, o Senhor nos ensina isto, nesse contexto da Santa Ceia. E nós rogamos ao Senhor que a cada dia a nossa comunhão contigo seja aumentada e também com os nossos irmãos. Que a cada dia o Senhor nos liberte de nós mesmos, dos nossos pecados, e que a remissão de Cristo de fato seja visível no nosso procedimento diário. Edifica-nos, portanto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês guardassem essas três expressões nessa noite: comunhão, libertação e remissão. Essas são as três ideias que nós encontramos aqui nesse texto, e na medida em que a gente for fazendo a exposição, os irmãos vão perceber que essas ideias estão claramente presentes aqui nesse texto tão conhecido, onde Jesus institui a Santa Ceia. Nós observamos que no capítulo 26 de Mateus, Jesus institui esse sacramento, que é o segundo sacramento. O primeiro é o sacramento da iniciação, que é o batismo. Ele institui esse sacramento e, ao mesmo tempo, ele antecipa para os discípulos o que vai acontecer com ele. Na verdade, a Santa Ceia é uma grande encenação dos eventos redentivos que aconteceriam com o Messias, especialmente na crucificação, quando o seu corpo seria profundamente machucado, grandemente machucado, o seu sangue vertido em favor do seu povo. Então, o capítulo 26 de Mateus nos dá um vislumbre lá no início, se você observar, a partir do versículo 1, do verso 1 ao verso 5 desse capítulo. Jesus nos fala aí do plano que estava sendo feito para tirar a sua própria vida. Eu dou um salto e vou para o verso 17 até o verso 19, onde os discípulos fazem os preparativos para a Páscoa. E nós observamos aí no verso 17: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua celebração e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Aí no verso 20 e 21 dizem: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então o capítulo 26 é esse cenário preparativo para a ceia que está aí descrita nos versos 26 a 30. E nós observamos aqui que Jesus, ele quer mostrar para os seus discípulos que este sacramento tinha uma importância muito grande. E dentro daquela ideia que eu falei para os irmãos no início, aquelas 3 palavras, nós entendemos que a primeira coisa que Jesus queria incutir na mente dos discípulos a respeito da Santa Ceia é que a Santa Ceia é uma refeição de comunhão. Na ceia nós comungamos com Deus e nós comungamos também uns com os outros, e é isso que o verso 26 começa dizendo. O texto diz: enquanto comiam. Se os irmãos observarem nos versos anteriores, essa expressão de estar à mesa se repete novamente. Então é no momento de refeição que Jesus institui esse sacramento tão importante. Nós sabemos pela história bíblica que refeição, pessoas sentadas à mesa, indica comunhão. É tanto que quando Jesus, por exemplo, se sentou à mesa com pecadores e publicanos, no caso de Zaqueu e outros que os evangelistas narram, os discípulos estranharam. E as pessoas também, elas diziam: como é que ele senta com pecadores? Porque assentar-se à mesa é sinal de intimidade, é sinal de comunhão. Portanto, quando Jesus, o texto diz que enquanto eles comiam, e Jesus vale-se desse momento para instituir a Santa Ceia, Jesus queria mostrar que aquela refeição era uma refeição para promover a unidade, a comunhão, primeiramente com Deus. E eu entendo que a Santa Ceia ela tem esse aspecto da comunhão com Deus, porque nós estamos nos lembrando do sacrifício de Cristo. Os elementos que estão dispostos sobre a mesa, pão e vinho, são símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor. Portanto, ao ingerirmos estes elementos, não é que nós estamos ingerindo o corpo de Cristo, como vamos falar mais à frente. Essa foi uma heresia que se desenvolveu ao longo da história da igreja, inclusive usando esse texto, as heresias da transubstanciação e da consubstanciação. Não é isso que Jesus está dizendo, que ao participar dos elementos nós estamos ingerindo o seu corpo, mas estamos ingerindo elementos que são símbolos do seu corpo e do seu sangue. Portanto, meus irmãos, a Santa Ceia é uma refeição de comunhão. Além dessa comunhão mística com o nosso Redentor, nós também estreitamos a nossa comunhão com os nossos irmãos. Comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. É interessante como a Santa Ceia, essa festa do amor, acontecia nas igrejas do primeiro século, especialmente nas igrejas do período apostólico. Parece-nos pelas cartas de Paulo que os elementos não eram dispostos no templo, a igreja não adquiria esses elementos, mas os irmãos traziam de casa estes elementos e eles repartiam entre si. É tanto que Paulo faz algumas advertências, que alguns irmãos estavam comendo apressadamente, à frente dos outros, comiam muito, e por isso os outros ficavam com fome. E aí Paulo diz: quem tiver fome, que coma em casa, porque o objetivo da ceia não é encher a pança, é repartir do mesmo pão e do mesmo vinho. Meus irmãos, Deus tem uma grande família. Essa família é composta de pessoas muito diversas,
que vêm de contextos completamente diferentes. São pessoas diferentes na maneira de pensar, são pessoas diferentes na maneira de se relacionar. Nós somos completamente diferentes uns dos outros. E até mesmo aqueles que são muito parecidos nos seus aspectos psicológicos e até mesmo físicos, quando eles se aproximam, percebe-se que eles são muito diferentes. A igreja é essa grande diversidade, uma diversidade que é chamada por Cristo, pelo Senhor, para se sentar na mesma mesa. Nós temos aqui no início do verso 26, o texto diz: enquanto comiam. Quem era que estava sentado a esta mesa, meus irmãos? Os discípulos do Senhor, que eram muito diferentes. Nós temos o apóstolo João, que é chamado de o apóstolo do amor, talvez pelas suas características psicológicas, mais tranquilo. Se nós observarmos o tom das cartas de João, a primeira, a segunda e a terceira, e também o seu evangelho, é um evangelho diferente dos demais. O tom como João se expressa é diferente dos outros. Mas naquela mesma mesa estava Pedro, que já tem um comportamento diferente. Pedro tinha mais iniciativa, pela maneira como os evangelhos descrevem Pedro, ele é até, de certo modo, impulsivo. Pelo menos algumas passagens bíblicas nos dão a entender isso. Ele sempre tomava a iniciativa. Ele estava ali àquela mesa. Nessa mesa também, meus irmãos, estava aquele que, como diz aí dos versos 20 até o verso 21, estava Judas. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus não os trata com diferença. Se nós observarmos o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus trata todos os discípulos ali com bastante amor, mesmo sabendo que um que estava ali à mesa iria traí-lo, o caso de Judas, e outro que posteriormente se arrependia, mas iria negá-lo 3 vezes, e na terceira vez que ele nega o Senhor, os evangelistas dizem que ele praguejou contra o mestre. Estes estavam ali todos sentados ou debruçados sobre a mesa, se a gente considerar que nesse contexto aqui não havia mesa como nós conhecemos hoje. Eles estendiam um pano, alguma coisa assim, e eles ficavam recostados ali naquele pano, naquele tapete, e ali faziam as refeições, sempre com os pés para o lado de fora e o corpo inclinado na direção do alimento. Meus irmãos, o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui nessa noite é que, ao você participar da mesa do Senhor, você deve entender que esta é uma mesa da comunhão, e portanto só devem participar dessa mesa da comunhão aqueles que comungam da mesma fé, do mesmo pensamento e dos mesmos princípios. É uma mesa de comunhão não só no sentido de estarmos próximos uns dos outros, mas é uma mesa da comunhão no sentido de que são pessoas que defendem a mesma fé, os mesmos valores. Aliás, essa é a advertência que Paulo faz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no famoso texto que inclusive nós vamos ler hoje no momento da Santa Ceia. É que Paulo diz que algumas pessoas participam desta mesa e achando que estão em comunhão e não estão, e ao invés de receberem os benefícios dos elementos, o que eles representam, eles acabam trazendo sobre si juízo e condenação, porque tornam-se réus, culpados do corpo e do sangue do Senhor. Isso é um grande privilégio. É um grande privilégio, servo de Deus, participar da ceia.
Eu me lembro que quando eu estava em Capim Grosso, tinha uma senhora que morava a alguns quilômetros ali de Capim Grosso, próximo à barragem de Pedras Altas, muito longe de Capim Grosso. Essa irmã é de Capela, mas há muitos anos ela residia nessa localidade. E nós íamos levar a ceia àquela irmã todos os meses. E algumas vezes, por conta de agenda, não era possível ir por conta da distância. E quando nós chegávamos lá no mês seguinte, aquela irmã falava da sua ansiedade, digamos assim, a sua expectativa por participar daqueles elementos. E nós sempre íamos acompanhado com um irmão Cosme, conhecido da igreja, e nós participávamos daquele momento. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aquela irmã muito debilitada, mas eu percebi que quando ela participava da ceia, parece que a sua alma se revigorava no Senhor. Como nos entristece quando a gente percebe hoje que a gente tem todas as facilidades para a gente participar dessa mesa da comunhão, e muitas vezes nós negligenciamos ou tratamos a ceia como algo de menos importância. É um grande privilégio participarmos desta ceia, desta mesa. E como nós vamos ver ao final, nos lembrando de que um dia nós estaremos no grande banquete, onde todos os remidos de todos os tempos e todas as épocas estarão reunidos na presença do Cordeiro, nas bodas. A primeira palavra é comunhão. A segunda palavra que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, ainda no verso 26, é libertação. Porque o texto diz assim: tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Meus irmãos, observem que a Santa Ceia foi instituída próximo à celebração da Páscoa. Aliás, ela foi instituída exatamente na preparação para a Páscoa. O que será que Jesus queria incutir na cabeça da igreja e dos discípulos na nova dispensação, quando ele toma essa festividade tão simbólica e importante do Antigo Testamento e ele institui um novo sacramento? E ao que nos parece, a intenção de Jesus era mostrar os paralelos que haviam entre a Páscoa do Antigo Testamento, o momento de libertação do povo, e esse novo sacramento que ele estava instituindo. Portanto, a intenção de Jesus era mostrar que o grande êxodo era aquele. O grande êxodo não foi o de Moisés. Quando Moisés mandou o povo matar o cordeiro, assá-lo e comê-lo com pães asmos, sem fermento, e ervas amargas, com sandálias nos pés, roupa no lugar, tudo no lugar, porque eles deveriam partir do Egito rapidamente. Quando Jesus toma aquele pão, e aqui nós nos lembramos do pão e das ervas amargas no Antigo Testamento, Jesus queria mostrar o seguinte: a grande libertação está prestes a chegar. No momento que o Filho do Homem foi erguido no madeiro, ele vai atrair o mundo para si, e pessoas de todas as nações serão atraídas pelo Cristo, serão atraídas pelo Senhor. Mas eu entendo que essa passagem aqui, esse verso 26, a parte B, tem a ver com libertação, porque quando nós lemos o texto no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13, Moisés relembrando o povo, depois do êxodo, como eles deveriam participar da Páscoa. Olha como Moisés fala para o povo:
Êxodo capítulo 16, versículo 3: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres de todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Olha o memorial que Moisés criou no Antigo Testamento. Vocês devem comer os pães asmos periodicamente, e ao comerem vocês vão dizer: esse é o pão da aflição dos nossos pais. O pão do Antigo Testamento deveria ser lembrado como o pão da aflição, o pão do dia da libertação. Jesus agora no Novo Testamento, ele pega o pão e ele diz: isto é o meu corpo. O cordeiro que foi morto, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira, meus irmãos, o pecado do mundo. E o texto diz que ele pegou o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ao partir o pão, Jesus estava mostrando ali a natureza do seu sofrimento, porque é exatamente isso que o profeta Isaías nos fala, naquela descrição belíssima do sofrimento vicário do Redentor. Isaías diz que o seu corpo foi moído pelas nossas iniquidades, ele teve o seu corpo traspassado por uma lança, uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça, e acima dela uma placa em tom de deboche: esse é o rei dos judeus, que saiu crucificado como iníquo, como um ímpio, a ira de Deus cairia sobre ele. É sobre isso que Cristo está falando. O meu corpo, quando ele parte, esse corpo que será dado por vós, ele será objeto da ira santa de Deus, por causa dos seus pecados. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós percebemos o quanto Deus, graciosamente, apesar de nós, proveu um meio para que nós pudéssemos não só recebermos a bênção da comunhão, mas para participar dessa comunhão é necessário haver libertação. E Cristo fez isso no seu sacrifício, quando ele diz: isto é o meu corpo que é dado, entregue. Eu não estou dando um instrumento que não me pertence, eu estou dando aquilo que o ser humano tem de mais importante, que é a sua identidade corporal. Eu estou falando em termos físicos. O nosso corpo é único, o nosso corpo, é por isso que até mesmo após a morte tem leis que proíbem a violação do corpo. É o sumo bem que nós temos. Eu estou falando aqui do ponto de vista da nossa existência. E Jesus diz: é isso que eu estou dando por vocês. O meu corpo é dado por vós. Agora, aqui nessa parte do texto, quando ele fala isto é o meu corpo, essa expressão aqui tem sido alvo de muitas disputas nos concílios da igreja ao longo da história. A igreja católica interpreta essa passagem aqui, e posteriormente Lutero, ele deu nós falamos hoje pela manhã sobre os conceitos de transubstanciação e consubstanciação. O entendimento católico dessa passagem é que quando Jesus diz isto é o meu corpo, ele está dizendo literalmente que os elementos que estavam dispostos ali sobre a mesa passavam por um processo de transformação química.
de tal forma que as propriedades do pão eram modificadas e as propriedades do suco da uva, do vinho, também eram modificadas, transformando-se em corpo físico e em sangue literais de Cristo. Lutero, posteriormente, ele, querendo se afastar um pouco dessa doutrina da transubstanciação, ele criou a doutrina da consubstanciação, em que ele dizia que os elementos de fato não são transformados, mas há elementos do corpo de Cristo real que estão presentes nos elementos da ceia. Não há uma transformação, mas há uma consubstanciação. Elementos do corpo de Cristo físico estão presentes ali. Os reformadores da segunda geração, eles discordaram e advogaram, defenderam a tese de que Cristo está falando aqui não de maneira literal, isto é o meu corpo, mas Cristo está usando uma linguagem figurativa, assim como ele disse: eu sou a porta. Jesus, ao dizer que era uma porta, ele não estava dizendo que era literalmente uma porta, mas o que ele estava dizendo é que ele é o lugar de passagem para outro lugar, para chegar até Deus. Ele é o caminho, ele não é um caminho literalmente. Então, quando Jesus fala aqui que isso é o meu corpo, o que ele está dizendo é que estes elementos são um símbolo que apontam para algo que está além dele. O símbolo é sempre isso. Um símbolo não esgota o seu significado em si mesmo. O símbolo sempre aponta para algo que está além dele. Por exemplo, quando você vê um anel, uma aliança, aquilo ali é mais do que um anel, há um símbolo por trás daquilo. Ela não esgota o seu significado no objeto, aponta para a relação que há entre duas pessoas, no caso, o casamento. Então, quando Jesus diz: isto é o meu corpo, a ênfase dele não estava nos elementos, mas para aquilo que os elementos apontavam, o seu corpo e o seu sangue que foram vertidos, o seu sangue que foi vertido na cruz em nosso favor. Comunhão, libertação e remissão. Veja o que diz os versos 27 e 28. Vamos ler juntos? Leiamos. A seguir, meus irmãos, Jesus pega a taça, e é muito provável que ele tenha erguido essa taça, e a taça com o vinho, e disse, assim, o texto diz: a seguir tomou o cálice. A ênfase do texto aqui não está no conteúdo que está dentro do cálice, mas no cálice em si. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus tem um cálice de ira, e esse cálice de ira, ele vai enchendo, ele vai enchendo, até que a paciência de Deus se esgota, e ele derrama esse cálice da sua ira, punindo o pecador. Deus fez isso em Cristo. O cálice da ira de Deus foi se enchendo, e Cristo tomou esse cálice, e na Santa Ceia ele deu de beber aos discípulos apenas uma pequena parte, mostrando para eles: o cálice da ira de meu Pai foi tão violento sobre mim que tirou a vida
derramou a vida, o sangue. Eu bebi o cálice da ira do meu Pai, para que vocês não bebessem esse cálice. Tem um autor que diz o seguinte: ele me amou tanto, que ele bebeu todo o cálice da ira de Deus e não deixou uma gota sequer para mim. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E aí mais uma vez vem a expressão, agora se referindo ao sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão, para o perdão, para a remoção do pecado e das suas impurezas. Meus irmãos, quando Jesus diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ele está certamente resgatando um preceito que está lá no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 8. O texto diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O contexto de Êxodo, capítulo 24, é de renovação da aliança. E nós observamos um elemento novo aqui na renovação da aliança. Moisés, ele pega o sangue, e esse sangue que antes era aspergido sobre o altar, em cima da tampa da arca, que era o propiciatório, o texto diz que Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. Já um elemento novo aqui, parece que Moisés já começa a indicar desde o Antigo Testamento que Deus queria apontar para algo maior. O sangue aspergido sobre o povo era um sinal do que de fato iria acontecer posteriormente, quando o sangue do Cordeiro de Deus foi vertido na cruz, e esse sangue repousou sobre nós, de tal forma que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque esse sangue foi aspergido, não literalmente, mas nós o recebemos de maneira mística pela fé, sabendo que ele foi suficiente, não como o sangue dos animais no Antigo Testamento, que precisava ser derramado ano após ano, mas este sangue foi aspergido. E é interessante, meus irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos, Jesus diz: porque isto é o meu sangue. Ele não estava ali naquele momento na cruz apresentando diante de Deus um sangue alheio. Ele estava apresentando o seu próprio sangue, diferente do que faziam os sacerdotes no Antigo Testamento, que entravam uma vez por ano no dia da expiação com um sangue alheio, um sangue de bode, de touros, para apresentá-lo a Deus em favor do povo. O que Jesus está dizendo é: eu não estou tomando nada de ninguém. Ninguém teve que perder a vida a não ser eu. Isto é o meu sangue. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versos 11 e 12, fazendo esse contraste entre a antiga e a nova aliança, e ele diz o seguinte: quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meus irmãos, que coisa maravilhosa saber que o nosso Senhor, Ele mesmo pagou. Ele não tomou emprestado de ninguém, até porque isso era impossível.
Ele tomou o seu próprio sangue e voluntariamente, em obediência ao Pai, Ele se doou na cruz para remir-nos da condenação e da ira de Deus que repousavam sobre nós. O verso seguinte, o verso 29: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Aqui Jesus faz uma promessa. Ele diz que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia. Os discípulos aguardaram e nós aguardamos esse dia também. O que Jesus estava dizendo é: daqui a pouco eu vou participar de uma ceia da qual vocês não podem participar, porque eu mesmo oferecerei, eu entrarei com o meu corpo e com o meu sangue, mas haverá um dia que eu vou retornar e eu estarei convosco, e nós participaremos de uma nova ceia, de um grande banquete. Meus irmãos, para a gente concluir, o escritor, o apóstolo João, na revelação do livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, diz o texto: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você está aqui nessa noite e tem a oportunidade de participar da mesa visível, a mesa da comunhão do Senhor. Você que está em Cristo. E é possível que até você participe indignamente. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem convicção de que estará neste banquete aqui mencionado no livro de Apocalipse, que já foi antevisto por Cristo, até aquele dia em que eu estarei convosco? Você tem plena convicção nessa noite de que você irá participar deste banquete? Porque neste banquete aqui, nem todos participarão daqueles que participaram deste banquete aqui. Na igreja visível, assim como entre os apóstolos, um participou indignamente também, mas participou. A ira de Deus não se derramou sobre ele. Mas desse banquete, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, desse banquete só participarão aqueles que de fato foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E o texto conclui dizendo que o nosso Senhor também era cantor. O texto diz: e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Não sabemos que hino o Senhor cantou, talvez um salmo, ou um hino contemporâneo. O fato é que o texto diz que ele cantou com os discípulos e saiu para o monte das oliveiras, porque dentro de pouco tempo as promessas do Pai acerca do seu sofrimento vicário iriam se cumprir. Ele iria à cruz do Calvário. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique de maneira mais clara e objetiva nos nossos corações a sua palavra. Vamos orar?